Todos nós já ouvimos falar que tudo é uma questão de ponto de vista, não é? Quem já não ouviu falar que tudo é uma questão de ponto de vista? Porque as coisas, elas mudam de lugar conforme a posição em que a gente observa. E Kardec vai dizer para a gente, lá na Revista Espírita, de julho de 1862, que as coisas realmente mudam de aspecto e também de importância, conforme o ponto de vista. Então, nessa imagem, a gente tem uma visão panorâmica, muito mais ampliada do que se a gente estivesse lá embaixo, né? Lá a gente seria apenas um pontinho, aqui em cima a gente tem essa visão maior. A mesma coisa quando a gente está na posição de dentro, a gente enxerga tudo grande. E quando a gente está de fora, a gente enxerga tudo pequenininho, ele vai dizer lá para a gente. A mesma coisa é quando a gente tem um dia difícil, né? Parece que não termina nunca, uma fase difícil na vida que a gente olha e não vê o fim daquela situação, né? E quando a gente vence essa etapa, quando a gente vence a dificuldade, a gente olha para trás e na maioria das vezes a gente vê que a gente exagerou na reação, que a gente se irritou às vezes por pouca coisa e que tudo às vezes não passou de uma fase. A mesma coisa com relação à infância, ele nos lembra lá. Quando a gente lembra da nossa infância, né, das nossas aflições infantis, a gente até ri hoje. Mas é o nosso universo infantil. O universo da criança dá essa importância relativa às coisas pequenas, um brinquedo que ela perde, né? Então, quem de nós, nesse momento, não desejaria estar nessa posição? De olhar de fora, de pensar num problema, numa aflição pela qual nós estejamos passando nesse momento, uma doença em nós mesmos ou em um parente muito amado, uma contrariedade no trabalho, nas questões materiais, ou mesmo nos sofrimentos, nas aflições morais. Quem de nós não desejaria nesse momento se colocar distante, como quem observa de fora? Para a gente, então, ter uma visão mais serena, mais lúcida, mais completa e poder, então, analisar essa situação em todas as possibilidades, em todas as direções possíveis. Seria muito bom, não seria? Mas é esse exercício, então, que o Evangelho hoje nos convida a fazer. Nesse capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, no nosso estudo metódico deste mês do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos, então, estudando esse capítulo e já vimos, na primeira semana, a vida futura, né, em que o Márcio trouxe aqui para a gente as ideias, né, de que quando Jesus falou, meu reino não é deste mundo, que ele estava se referindo, então, à vida espiritual, ele não estava se referindo a essa vida material, e nos mostrando aí qual que deve ser o verdadeiro sentido das nossas vidas, as nossas verdadeiras prioridades, qual é a meta a que se destina a humanidade, porque somos espíritos imortais e não nos limitamos a essa vida aqui na Terra, na matéria. E nós vimos mais. Xiomara trouxe para a gente a realeza de Jesus, que nos marcou para sempre em nossos espíritos de uma forma profunda e também imperecível. Não vai morrer nunca essa impressão que Jesus deixou em nossos espíritos, porque ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo de toda a humanidade. E é ele que nós devemos seguir para chegar a essa meta de uma vida futura feliz, da vida do espírito, né? Então, eles mesmos, os espíritos, vieram nos dar esse testemunho dessa vida futura, dessa vida espiritual, porque hoje nós já estamos aptos a compreender melhor aquilo que Jesus nos disse. E o Espiritismo vem, então, completar esse ensinamento, nos apresentando aí o mundo espiritual enquanto uma realidade, isso mesmo, uma realidade comprovada, então, pelo testemunho dos próprios espíritos que vieram para nos dizer como é essa realidade. E essa realidade, então, ela vai mudar tudo. Então, muda o nosso ponto de vista sobre tudo.
E é justamente o que Kardec vai nos apresentar neste texto incrível, chamado O Ponto de Vista. Então, diz ele lá, o ponto de vista sobre a vida futura muda completamente a visão sobre a vida terrena, porque aquilo que nós pensamos sobre o que nos aguarda após a morte do corpo físico, vai mudar completamente a nossa visão de mundo. Como que nós vemos aqui as questões materiais, as circunstâncias da vida, inclusive as aflitivas. Vai gerar também consequências sobre a moralização dos homens, sim, porque tendo a certeza na vida futura, na vida do espírito imortal, nós sabemos que temos um sentido existencial muito maior do que aquele que a vida material nos apresenta, que gira em torno ali daqueles interesses, às vezes disputados de forma egoísta, gerando injustiças, cometimento de crimes, onde sobra muito pouco espaço para a ética nas nossas relações. Então, mas aquele que olha para a vida sob o ponto de vista espiritual, ele se torna mais responsável, ele sabe que ele tem uma função a exercer no coletivo e ele se sente, então, motivado a viver melhor e a fazer o bem para todos, o bem geral, o bem coletivo, né? Porque ele sabe também que disso vai depender a sua felicidade, né? Do bem que a gente faça, porque Jesus diz a cada um segundo as suas obras, né? E aquele que não acredita na vida futura, ele pode até fazer o bem, mas vai chegar um momento em que ele vai se sentir desestimulado, porque ele vai olhar à sua volta e vai ver muitas coisas ruins, muita injustiça. Então, mesmo se ele é uma pessoa boa, se ele faz o bem, se ele tem essa visão limitada, ele fica perplexo, ele fica diante do mal que impera no mundo, ele vai se sentir angustiado, isolado e muitas vezes revoltado. E isso gera, então, nas criaturas todos esses problemas, os males da alma, né, os transtornos psíquicos aí que assolam a humanidade e que a ciência se vê às voltas sem conseguir muito resolver essas problemáticas, porque falta essa visão, então, sobre a vida futura. Portanto, quem tem certeza da vida futura, olha que beleza, tem fé no porvir. Mas aí Kardec vai dizer lá para a gente, não é qualquer fé, não é qualquer, como se diz, fogo de palha, não é só dizer que acredita. Ter fé no porvir é aquela fé inabalável, aquela que encara a razão frente a frente, que vê lógica nas coisas, que vê sentido em tudo à sua volta. É uma fé robusta, que é cultivada no nosso dia a dia, a todo momento, principalmente nos momentos mais difíceis da vida, porque ela vai nascer daquele sentimento sincero em ver tudo resolvido, em ver que as coisas vão, aos poucos, se tornando cada vez mais fáceis por esse aspecto da vida espiritual, né? Então, essa ideia também que se faz, ele diz lá, tem que ser uma ideia da vida futura precisa e clara. Por quê? Porque sem essa precisão e essa clareza, isso pode causar incerteza nas pessoas, né? Então, o Espiritismo traz para a gente essa clareza, essa exatidão do que, de fato, representa a vida futura, daquilo que realmente nós podemos esperar após a nossa morte do corpo físico. Então, a vida corpórea vai se tornar simples passagem, mas de grande importância para que a gente possa cumprir os desígnios de Deus, passar pelas provas, pelas expiações, pelas experiências da matéria que vão, então, fazer com que a gente cresça espiritualmente. Também, quem tem certeza da vida futura, suporta com paciência as vicissitudes da vida. Quem não quer ter mais paciência, quem não quer ter mais esperança, mais ânimo, então quem tem a certeza da vida futura, certamente não vai esmorecer, não vai desanimar. A morte se torna, então, a porta da libertação para aquele que tem a certeza da vida futura. Então, nós vimos na canção belíssima que a Cordélia nos trouxe, né?
Então, nós sabemos que somos espíritos imortais, que a nossa verdadeira morada é a do mundo espiritual, de onde nós viemos e para onde nós vamos voltar. Sabemos também, a doutrina nos mostra, que os laços de família não se quebram com a morte do corpo, não enfraquecem com a separação, porque a morte não separa aqueles que se amam. Sabemos também que toda essa aprendizagem, ela continua também no mundo espiritual, que aquele que soube bem utilizar o seu livre-arbítrio, ele colherá os bons frutos na vida espiritual do bem que ele tenha praticado. Portanto, para aquele que tem essa certeza, não há o que temer quando se tem, então, essa noção da vida espiritual. Já ao contrário, quem duvida da vida futura, ou quem não tem lá muita certeza, né, não tem muita certeza também do porvir. Então, ele se sente assombrado, muitas vezes apavorado frente aos acontecimentos da vida, do mundo. Ele vai dirigir os pensamentos para a vida terrena, porque não resta a ele outra alternativa. Pela falta, então, dessa perspectiva mais ampla, ele vai viver, então, arraigado ali aos excessos que a matéria nos convida, né? A busca incessante dessa satisfação que nunca chega, né? Pelas coisas materiais, os exageros aí. Os bens materiais, para quem duvida da vida futura, se tornam únicos e reais. E aí se deixa, então, levar pela competição estressante, sem limites, da vida material, numa disputa cada vez mais desleal entre irmãos perante o Criador, né? E isso, então, vai fazer com que a gente padeça pelo excesso de ansiedade, pelo individualismo, que nos leva cada vez mais a recrudescer o egoísmo, e a gente vê que o mais forte vence o mais fraco, quando, na verdade, deveria ampará-lo e auxiliá-lo. A morte, para essas pessoas, também se torna a porta para o nada. Então, seja pela incredulidade dessas pessoas, né, que cultivam aí o materialismo, seja pela incoerência de certas noções que se passam a respeito dessa vida futura, noções equivocadas, incompletas, incertas e mesmo injustas. Então, isso pode causar dúvidas e incertezas e descrença, então, nas pessoas, porque não se amparam na razão e na lógica. Bom, mas diante de tudo isso, nós devemos nos acomodar diante do sofrimento, porque acreditamos na vida futura. Será que a gente, então, tem que aceitar simplesmente e deixar que as coisas aconteçam livremente? Não. Devemos realizar esforços para melhorar o que estiver ao nosso alcance. Então, devemos fazer tudo aquilo que for possível. Cada minuto de vida é muito importante para o espírito aqui na matéria. E a respeito dessa postura de inação aí diante dos desafios que a vida nos apresenta, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos alerta nesse livrinho aqui, muito bom, O Pão Nosso. Ele vai nos dizer que Jesus não desmereceu a vida terrena, que ele não apoiou a negação absoluta da felicidade na terra, mas, pelo contrário, que ele nos deu a esperança no porvir. A mensagem contida, então, na expressão meu reino não é deste mundo, é a confiança do grande futuro que nos aguarda, e não a do desalento, a da entrega, a do desânimo, a da desistência. Então, é uma coisa que não deve excluir a outra, né? Até porque a vida futura vai depender desse momento agora. Então, nesse exato momento, nós estamos definindo qual será a nossa vida futura. E aí ele vai dizer lá, a atividade divina jamais cessa. E justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Mas devemos aceitar também com resignação o que não depende de nós, porque nós não somos filhos deserdados, nós não podemos duvidar da sabedoria e da bondade de Deus, que tudo provê e que sabe exatamente aquilo que é o melhor para nós. Então, o ponto de vista da vida futura, da vida espiritual, nos faz enxergar os reveses pelo prisma da justiça divina, que é infalível.
E é certo, então, que esse ponto de vista, ele não vai nos eximir dos problemas e das aflições, porque nós estamos sujeitos pelas próprias leis divinas que um dia nós infringimos, né? Mas essas turbulências, elas fazem parte desse mundo em que nós vivemos, um mundo de provas, um mundo de expiações, mas certamente nós podemos sim passar por essas tribulações, por essas aflições, com mais serenidade, com mais paciência, com mais esperança, compreensão e paciência. E será que a crença na vida futura gera desinteresse pela vida material? Kardec vai abordar também esse que é um argumento de muitos, né? E aí ele vai dizer lá que não, porque fomos colocados na Terra pela providência divina para melhorar todas as coisas, tudo é sempre para o melhor, nós devemos trabalhar incessantemente pelo progresso. E o instinto do progresso e da conservação está nas leis da natureza. Nós estaremos cumprindo a lei divina, fazendo sempre o melhor, levando o homem a se esforçar por melhorar o seu bem-estar. Então, está aí o progresso tecnológico, e nós devemos fazer um bom uso de todas essas ferramentas que a providência divina coloca à nossa disposição, porque nós somos operários dessa grande obra divina e devemos, sim, cooperar para a harmonia universal, né? Deus nos dá esse influxo divino para o nosso desenvolvimento da nossa inteligência. E sabendo, então, que a felicidade do espírito na vida espiritual, ela vai ser proporcional ao seu adiantamento, então nós temos que procurar alcançar o maior progresso possível, né? Então, a vida espiritual, ela vai adquirir cada vez mais importância para nós, por isso a necessidade do trabalho aqui na matéria, né, de fazer sempre o melhor para garantirmos uma vida futura feliz. E os bens materiais são aí uma importante ferramenta que tem a sua importância relativa nesse processo espiritual. Dessa forma, os bens terrenos, Deus não condena o seu uso. O que Deus condena é o abuso dos bens terrenos em detrimento das coisas da alma. Então, a importância que nós damos às coisas materiais, ela é sempre inversamente proporcional à nossa fé, né, nesse porvir, na vida futura. E o Espiritismo, então, amplia a nossa visão sobre a vida terrena atual, mostrando-a como um elo harmonioso e magnífico do conjunto da obra do Criador. Então, o Espiritismo nos mostra a trajetória do princípio espiritual, o nosso espírito imortal, aí, toda essa trajetória evolutiva, temos um futuro a construir, uma perfeição, nos mostrando que a vida presente, por mais longa que ela seja, ela é só um pontinho nessa trajetória. E quando, então, a gente olha para a vida do espírito e não para a vida da nossa personalidade que a gente assumiu nessa vida atual, então as coisas tendem a tomar a dimensão que elas realmente têm, ou seja, bem menores do que aquela que nós normalmente damos. Então, se nós não olharmos apenas pelo aspecto dessa vida limitada, certamente a gente vai ver que nenhum sofrimento é eterno, nenhuma aflição vai durar para sempre, né? Então, a gente vai deixar de se chocar, de ficar desanimado, de se desesperar, porque essas coisas nos tiram, inclusive, a saúde, o sono, o apetite. E a respeito dessa situação, de nós nos apegarmos muito às questões materiais, o Espírito André Luiz, nas suas obras, em especial, em Nosso Lar, ele vai nos apresentar a vida no mundo espiritual e nos mostrar que quando nós chegamos do outro lado iludidos aí pela matéria, nós nos decepcionamos muito e vamos lamentar pelos tormentos aí que nós mesmos infringimos a nós mesmos, pelas nossas infantilidades, pelas situações de ambição, o ciúme, a mesquinhez, as fragilidades do nosso ego, na satisfação do nosso orgulho. E ele mesmo cita a própria experiência de quando ele chegou lá e da decepção que ele teve. E aí a gente vai destacar aqui um importante alerta que ele nos traz. Ó, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes,
antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. Nós vamos encontrar lá no primeiro capítulo dessa obra. O Espiritismo também, meus amigos, vai mostrar a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Então, vivemos hoje aquilo que edificamos no passado, e nesse momento estamos edificando aí o nosso futuro. E se nós não encontramos razão, causa na vida atual para as nossas aflições, nós podemos sim buscá-las no nosso passado. E certamente nós, então, encontraremos essas respostas. Todos os seres de um mesmo mundo estão ligados aí por essa lei de solidariedade. Todos nós temos a nossa parte que nos toca na criação. Em cada mundo, os seres concorrem, então, para a obra geral e para o próprio adiantamento. E os seres de todos os mundos, fechando aí a ideia de que a obra de Deus ela é toda solidária, tudo se encadeia. Portanto, a base para a fraternidade universal é estabelecida pela reencarnação, que nos dá, então, a certeza de que todos somos filhos de Deus, de um mesmo Pai, sem privilégio nenhum, sem diferença, com as mesmas oportunidades. E, sob esse ponto de vista da pluralidade das existências, com mais razão ainda, desaparecem todos os preconceitos, todas as distinções de classe, de pretensão de superioridade de uns em relação a outros, porque todos os espíritos estão sujeitos às mesmas situações, a reencarnarem nas mesmas situações. E, finalmente, para a nossa reflexão final, nós trouxemos a mensagem de Samuel Felipe, lá em O Céu e o Inferno. Já que nós falamos, né, do testemunho dos espíritos sobre a importância de aproveitar a vida material para que nós tenhamos essa felicidade futura, esse aspecto da vida, então nós trouxemos para a nossa motivação esse testemunho, então, de um espírito que foi evocado alguns meses após o seu desencarne, em razão de uma doença grave, aos 50 anos de idade. E ele teve uma vida muito difícil, mas era um homem de bem, muito resignado. Então, a sua vida foi de muito sofrimento, de muita humilhação. Mas ele auria do Espiritismo essa força para prosseguir. E ele vai nos dizer, então: e hoje felicito-me e ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Ah, se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito, então que possamos guardar em nossos corações esse estímulo do Espírito Samuel Felipe. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.